Deus colocou uma palavra no meu coração para essa noite, e eu tenho certeza que você vai sair daqui muito abençoado. É que discernir o presente para criar o futuro. Precisamos discernir os dias de hoje, dias que podemos já ver o início, que não serão dias fáceis, mas quando a gente está no Senhor, tudo fica diferente, amém? Isaías 43, 18 e 19, ele diz assim: esqueçam o que se foi, não viva no passado. Então 2022, o que você tinha de fazer já fez, 2022 já passou, e a palavra de Deus diz que tudo se faz novo, e eu acredito que esse ano será um ano incrível. Eu acredito que esse ano, na sua perseverança, Deus vai abrir portas na sua direção, na direção da sua família, e você será muito abençoado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Olha que palavra tremenda nesse primeiro culto, nessa primeira celebração da família nesse ano. A palavra está dizendo que o passado já passou, mas ele está dizendo que está surgindo novas coisas, e nós precisamos ficar antenados para isso. Tudo se discerne espiritualmente. Não é uma questão de religiosidade, é uma questão de fé, é uma questão de praticar a palavra de Deus e ver realmente aquilo que Deus tem e aquilo que Deus quer. E duas certezas absolutas para a igreja se manter atual é que a palavra permanecerá. Posso ouvir um amém? A palavra, ela permanecerá. Então, se você lê a palavra de Deus, quando todos os dias a gente passa aí um devocional, um fly, te dando uma orientação para você ler a palavra de Deus ela vai permanecer, ela é eficaz, ela é verdadeira. E olha o que diz Lucas 21, 33, ele diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Vai ter dia de dificuldade que você vai precisar buscar a palavra, você vai precisar rever aquilo que você recebeu em um grupo, em uma quarta profética, em uma semana de oração. Eu tenho certeza que Deus vai fazer algo na sua direção. E a igreja, Deus nos garantiu que ela prevalecerá. Mateus 16, 18 diz: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, as portas do inferno não poderão vencê-la. Diga glória a Deus, aleluia. Essa igreja de Felipe Camarão, independente da política, independente da condição que estamos vivendo já nesses primeiros momentos, ela vai prevalecer, as portas ficarão abertas, e eu e você, nesse ano de perseverança, vamos perseverar e vamos falar do amor de Deus, daquilo que Ele nos prometeu, que 30% dessa comunidade serviria a Ele nesse lugar. Eu continuo acreditando, eu continuo velando nessa palavra, eu continuo perseverando e dizendo que assim o Senhor vai fazer. E se você crê, dê um aplauso a Ele em nome de Jesus. E olha o que nos diz o Salmo 112, versículo 7: não temerá mais notícias, seu coração está firme e confiante no Senhor. Independente de qualquer coisa, independente da política, independente da sua situação financeira, independente das circunstâncias da sua casa, a palavra está dizendo que você não deve temer, que você tem que estar com o coração firme e confiante no Senhor, porque as portas se abrirão e você receberá a sua bênção e o seu milagre. Se você crê, dê um aplauso a Ele em nome de Jesus. Eu coloquei algo aqui, quando eu estava escrevendo, eu coloquei algo assim, para que fique gravado no seu coração. Cristãos saudáveis não se movem por medo. A Bíblia diz que o medo, ela paralisa, mas a não se mover pelo medo, ele move por sabedoria, ele move por inteligência, ele se move por ousadia, ele se move por fé e perseverança. Então nós precisamos de sabedoria, nós precisamos de inteligência, nós precisamos de ousadia, nós precisamos de fé e principalmente de perseverança. Alguns já fizeram o voto no dia 31 e hoje, como Stanley bem falou, dia 8 já não está mais fazendo o que votou no dia 31. Isso precisa de
sabedoria, isso precisa de inteligência, isso precisa de ousadia, precisa de fé, para você ver aquilo que aparentemente você não está vendo que vai acontecer, mas o que a Bíblia diz, que você, quando crê, você vai chamar a existência e vai acontecer, mas você precisa perseverar. Porque se você não perseverar, você pode perder aquilo que Deus tem para esse ano de 2023. Então nós temos que viver, sabe, com um senso de urgência, de oportunidade, agindo com sabedoria e discernimento. Às vezes a oportunidade bate na nossa porta, aquela oportunidade, mas você olha para um lado, olha para o outro e diz: não, vou orar mais um tempo, vou esperar. Se você se preparar, se você se mover de sabedoria, em inteligência, em ousadia, em fé, perseverando naquilo que Deus vai te dar, daquilo que Deus vai fazer, quando chegar a oportunidade, você está preparado e vai receber essa oportunidade, e dias melhores virão. Posso ouvir um amém? Efésios 5, 15, 16 diz: tenha cuidado com a maneira como vocês vivem. Olha, gente, que palavra profética, que palavra de destino nessa noite para nós. Tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensato, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. E como eu lido com a parte financeira, isso aqui é uma verdade. A gente tem que ter cuidado como estamos vivendo. Não podemos viver como insensato, mas viver como sábios. O sábio, ele presta atenção de quanto ele ganha, quanto ele recebe. Ele presta atenção que não é tão importante o quanto ele ganha, mas quanto ele gasta. Ele recebe, ele vê e vai procurar aguardar algo, porque você não sabe o dia de amanhã. E quando vem a insensatez, você destrói tudo aquilo que você poderia aproveitar. E quando chega a oportunidade, porque a Bíblia diz que os dias são maus, você está despreparado. Às vezes queremos mudar de trabalho, queremos mudar de salário, queremos mudar de profissão, mas nós não buscamos nos atualizar. Aí a oportunidade chega, a oportunidade bate na nossa porta, mas nós não estamos sendo sábios, nós não estamos sendo inteligentes, com ousadia e fé para pegar a oportunidade. E olha a instrução apostólica de Paulo para nós nesses dias. Colossenses 4:5, ele diz: sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveite ao máximo todas as oportunidades. Deixa eu te dizer para você, esse ano de 2023 é um ano de perseverança. Eu quero declarar sobre a sua vida que muitas oportunidades vai bater na sua porta, e você precisa estar perseverante para receber aquilo que o Senhor já liberou. E você vai receber, você vai ver em fé, e você vai ver o quanto Deus já te guardou e já liberou promessas na sua direção, porque você precisa aproveitar essas oportunidades, mas você precisa se mover em fé. Às vezes nós queremos nos mover, nós queremos receber algo, mas queremos ficar paralisados. Nos paralisamos, nos paramos e não caminhamos e não andamos naquilo que Deus tem, naquilo que Deus quer. Precisamos mover por fé e perseverar. 2 Coríntios 2,14 diz assim: mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Como anda a sua vida em Deus? Aonde você passa, realmente você exala essa fragrância? Pelo conhecimento que você tem do Senhor e o conhecimento que você tem da palavra? Ou você é mais um na direção daqueles que caminham de qualquer forma e de qualquer jeito? Ou quando você se posiciona de uma forma diferente? Como anda a sua vida? E nós começamos a falar, para discernir o presente e construir o futuro, você precisa ter sensibilidade espiritual. Não é religiosidade espiritual, é sensibilidade espiritual. Abre a sua Bíblia em 2 Coríntios 2, do versículo 12 ao 17, e deixe ela aberta, que é o versículo base dessa nossa palavra nessa noite.
2 Coríntios 12, ao versículo 17. 2 Coríntios 2, 12 a 17. Para você discernir o presente e construir um futuro, você precisa ter sensibilidade espiritual. E a palavra de Deus em 2 Coríntios 2, 12, 13 diz assim: ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e abri-se-me-ei uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas despedi-me deles, parti para a Macedônia. O que é que estamos dizendo aqui? Tem momentos da nossa vida, trazendo para os dias de hoje, nessa palavra, tem momentos na nossa vida que nós precisamos tomar decisões. Chega um momento na nossa vida que nós precisamos tomar a decisão. Mas as decisões não podemos tomar de qualquer forma. A decisão precisa ter sabedoria, a decisão precisa ter inteligência, a decisão precisa ser uma decisão ousada, mas também essa decisão precisa ser uma decisão em fé. Nós não podemos tomar qualquer decisão de qualquer forma. Precisamos em uma decisão ter sensibilidade para ouvir, para discernir, para obedecer e para perseverar. Quando vem algo na minha direção que eu preciso tomar uma decisão, eu preciso parar, eu preciso ouvir aquilo que estão me falando, eu preciso ouvir aquilo se realmente é bom para mim, aquilo se é realmente bom para essa igreja, aquilo se é realmente bom para a empresa. Então eu preciso ouvir. E eu preciso pedir sabedoria, eu preciso pedir discernimento ao Senhor, para que eu possa realmente não cair numa cilada e achar que o que eu estou ouvindo é algo que vem da parte de Deus, e na decisão que eu vou tomar, uma decisão errada. E já aconteceu várias vezes na minha vida. Deus chegava, eu sentava, me ajoelhava, pedia algo para Deus, e aquela ânsia, aquela vontade de fazer a minha vontade e não a vontade de Deus, eu fiz coisas erradas. E as portas iam querendo fechar na direção daquilo que Deus não tinha para a minha vida. Eu ouvi Deus falar, discerni que não era a vontade dele para a minha vida, mas eu não obedeci. E quando a gente entra nesse laço, nós não obedecemos, a coisa fica complicada. Comigo nunca deu certo. Quando eu ouço a voz de Deus, eu discerno a voz de Deus, que eu obedeço a voz de Deus, tudo muda. E eu acredito que assim é com você. Então o conselho e a chave nessa primeira celebração do ano para você, eu peço para que você ouça a voz de Deus, discerna o que o Espírito Santo de Deus quer falar com você, e principalmente obedeça. Às vezes nós precisamos, ouvimos, discernimos, mas nós não obedecemos. E perseverar, aí é que nem fazemos mesmo. Porque se você não obedece, você não vai perseverar. Jesus, ele nunca disse que seria fácil, mas ele disse que estaria com você. A palavra de Deus que está em Josué, que nós colocamos como uma palavra-chave para todo esse ano, e aqueles que chegaram no culto do dia 30 aqui, eu disse: coloca essa palavra, e essa semana eu coloquei todos os dias no devocional, todos os dias no final do devocional, para que você coloque ela na sua mente, coloque ela no seu coração, coloque ela no seu celular, coloque ela na sua casa, porque no dia que você precisar, a palavra vai estar lá, para que você receba algo da parte de Deus e você passe por todas as dificuldades. Isso é sabedoria, isso é discernimento, é obedecer à palavra. E Josué 1,9 diz: não fui eu que ordenei a você? Seja forte, seja corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. A palavra de ordem, de perseverança nesse ano de 2023 tem que você ser corajoso, tem que você não se apavorar, você não desanimar, não importa a circunstância como está, não importa o que você já está vendo, não importa o que você ainda vai ver, mas a palavra de ordem é: seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, porque o Senhor está com você todos os dias, até a consumação dos fatos, até a consumação dos dias. Aonde você andar, o Senhor vai estar com você.
Olha só que coisa tremenda. Se você sair da sua casa, Ele está com você. Agora preste atenção. Precisa discernir, precisa ser ousado, precisa ter fé e ser perseverante. E ter uma vida em Deus. Porque Deus não habita em coisas sujas. Então, para Ele andar com você, você precisa ser templo do Espírito Santo de Deus. Então você vai caminhando com Ele, você vai saindo, Ele vai estar com você. E os dias vocês vão ver na perseverança, as portas serão abertas, os milagres acontecerão e você passará tudo que Deus tem para esse ano de 2023, para você e para a sua casa. Posso ouvir um amém? Quando você sair de casa, ore esse versículo. Comece a dizer: hoje é um dia abençoado. Hoje será o melhor dia da semana. Essa semana será incrível. Deus vai mudar as circunstâncias. Deus vai mudar as atitudes. Deus vai mudar meu coração. Deus vai mudar minha vida. Deus vai mudar tudo. Esse ano será um ano incrível. Mas tem muitos que saem na segunda-feira e dizem assim: por que hoje não é domingo? Hoje deveria ser domingo. O pior dia da semana é a segunda-feira. Imaginou uma segunda-feira para quem está no hospital entubado? Imaginou uma segunda-feira para quem não pode andar? Imaginou uma segunda-feira quem está com câncer já em fase terminal e não tem mais jeito? E às vezes nós falamos tanta bobagem. E olha a palavra que Deus nos deu: não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você onde você andar. Independente da circunstância, independente das dificuldades, Ele vai estar com você. Mas a sua boca tem que ser profética, a sua boca tem que ser de bênção, a sua boca tem que ser uma boca onde você vai falar aquilo que você não está vendo. Mas você não pode se apavorar, você tem que continuar animado, não desanimado, porque Ele vai estar com você e vai fazer a diferença. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Faz toda uma diferença. Está dando errado? Profetize, vai dar certo. Vai dar certo. Minha família é de Deus. Esse ano eu vou continuar perseverando. Aqueles que ainda não aceitaram vão aceitar. Vai mudar, porque Deus é Deus. E a segunda, para você discernir o presente e construir um futuro, você tem que ter satisfação em Jesus. 2 Coríntios 2,14 diz assim: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. E olha a palavra de Deus em Filipenses 4,12, que eu acabei de falar para vocês, confirmando na palavra. Filipenses 4,12 diz assim: sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Se está passando necessidade, comece a profetizar que dias melhores virão. Comece a profetizar, comece a falar: isso aqui eu vivi, dia de fartura e dia de necessidade, aonde a gente olhava para um lado e olhava para o outro, não via nada. Vai cortar a luz. Quando era o dia de cortar a luz, alguém chegava, pagava e dizia: olha aqui que Deus mandou fazer. Não tinha nada na nossa casa. Aí chegava alguém e disse: estava no supermercado, Deus falou comigo e mandou te dar uma feira. Deus continua ainda fazendo esses milagres. Então você tem que saber, se está na bonança, comece a agradecer e comece a guardar. Seja sábio como José. José administrou uma grande crise e prosperou. Então, se vem algo de dificuldade, comece a guardar. Não coma as sementes, porque no dia que você tiver que plantar, você não vai ter sementes. E a pior coisa que pode existir na face da terra é você passar necessidade porque você comeu as sementes. Imagina um agricultor que vai ter a próxima safra, mas ele comeu todas as sementes e chegou o dia da chuva e ele não tem a semente para colocar no solo. Assim é na nossa vida. Nós precisamos ter cuidado, nós precisamos saber ter necessidade e ter fartura e sair caminhando. E quando nós somos satisfeitos,
Somente os seletivos são satisfeitos. Então você se alegra, sabe? O mundo dentro de você tem que criar um mundo que te cerca. Então você, o mundo que está dentro de você, tem que criar um mundo que te cerca. E como você vai criar isso? Na palavra, no seu testemunho. A pastora Sanza hoje colocava comigo, do testemunho da minha perseverança, de todos os 365 dias, nunca deixar de fazer um devocional. Vocês nem sabem, às vezes, quanto é difícil. Hoje eu passei o dia sentado para fazer 7 palavras para a próxima semana. O dia todo. E às vezes a gente manda ali 30 segundos, está lá, pronto, acabou. Talvez alguém viu, leu, ouviu, sabe? Mas a palavra que Deus colocou no meu coração, continue. Porque através do seu devocional, que chegou em pessoas que ainda não tinham Jesus, pessoas foram salvas. Através do seu devocional, pessoas iam se suicidar e não se suicidaram pela minha palavra, que eu coloquei no seu coração e você colocou por lá. Então, persevere, não desanime, não pare. Se está difícil, continue a profetizar as coisas boas. Comece a falar do que vai acontecer, do que você quer. Chame a existência. Tem um escritor que ele colocou algo, eu vi essa frase e escrevi: se algum dia eu descobrir que a verdade não está em Jesus, eu deixo a verdade e sigo Jesus. Olha que coisa forte. Se algum dia eu descobrir que a verdade não está em Jesus, eu deixo a verdade e sigo Jesus. Então, qual é o mundo que você está colocando para fora? É o mundo da conveniência? É o mundo da corrupção? É o mundo do qualquer jeito? Qual é o seu mundo? Olha, gente, o mundo que Jesus viveu nunca conheceu a paz, mas mesmo assim ele era a paz. Quando a gente vê a história de Jesus, era muita tribulação, mas mesmo assim ele era paz. Jesus, ele trouxe um governo de paz sem fim. Quando a gente lê toda a história, a gente vê isso. E para você discernir o presente e construir o seu futuro, você precisa ter uma fragrância inconfundível. 2 Coríntios 2,15 diz: porque para Deus somos os bons perfumes de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Olha que coisa profunda. A responsabilidade dos 30% desse bairro de Felipe Camarão aceitar Jesus nesse lugar é minha e sua. Aqui está dizendo: porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Eclesiastes 10:1 diz: assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Olha que coisa terrível. Aí eu te pergunto: quem é você? Ficou show? Ficou? Certeza. Está com saudade de você. Quem é você? Insensato ou um homem ou uma mulher de sabedoria e honra? Quem é você? O Espírito Santo de Deus está perguntando para você nessa noite: quem é você? Um homem ou uma mulher de sabedoria e honra ou um insensato? E para discernir o presente e construir o futuro, você precisa ter uma fidelidade
inegociável. 2023 você precisa perseverar com os seus dízimos, com as suas ofertas, com a sua primícia, acreditando que o Senhor vai não, Ele já mandou, já colocou a provisão na sua mão, e você vacila e come a semente. Se você vai comer a semente, você sempre vai ficar somente naquela quantidadezinha mínima, na mediocridade, vivendo pela metade. Mas quando eu entrego, quando eu consagro, eu estou mandando vamos dizer, um zap para os céus, dizendo: eu confio no Senhor, eu acredito na palavra. O Senhor disse que quando eu entregar na casa do Senhor, quando eu colocar na casa do Senhor, o Senhor vai abrir a janela dos céus, as comportas dos céus serão abertas, e bênção sem limite chegará à minha casa. Você não precisará andar atrás das bênçãos, mas as bênçãos vão te acompanhar. Você sabe o que é isso? Fidelidade inegociável. Vai chegar o dia que você tem que pagar, ou você paga a conta de luz, ou entrega teu dízimo que não é teu. Quando você faz isso, as portas se abrem, você vai ter o recurso para entregar o que não é seu no Senhor, entregando uma semente para Ele, colocando a sua fidelidade no altar, dizendo assim: Senhor, eu confio na sua palavra, eu creio na sua palavra, eu ouço a sua palavra. É uma palavra de ousadia, mas é uma palavra de fé, e eu vou continuar nesse ano perseverando e entregando tudo que é do Senhor. Fidelidade inegociável. 2 Coríntios 2, 16, 17 diz assim: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Olha o que Albert Einstein fala, ele diz: não viva para ser bem sucedido, tente antes ser um homem de valor. Olha que coisa forte. Não viva para ser bem sucedido, tente antes ser um homem de valor. Porque se você for um homem de valor, você será bem sucedido. Mas se você for bem sucedido, talvez você não seja um homem de valor. A palavra de Deus nos instrui, a palavra de Deus nos orienta, a palavra de Deus nos capacita, a palavra de Deus nos dá vida, nos dá força, nos dá coragem para que possamos caminhar em dias difíceis. Mateus 24:11 diz assim: e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. É só o que tem na internet. Falsos profetas enganando a muitos. E às vezes eu fico até triste, porque a gente tem um profeta aonde nós confiamos e conhecemos a vida, e não tem tanto valor como aquele que a gente não conhece. E a coisa mais fácil é ser enganado nas redes sociais. Muito fácil. É muito fácil. E tem uma multidão de enganadores. Infelizmente, muitos nessas políticas venderam seus púlpitos, venderam as suas igrejas e os seus rebanhos. Falsos profetas. Marcos 9:35 diz assim: assentando-se Jesus, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e o servo de todos. Aí eu copiei uma frase que meu pastor, ele fala isso direto, e é muito interessante o que ele diz. Ele diz: o modelo da bacia e da toalha continuará sendo a grande marca para os novos servos e discípulos de Jesus que virão nesse novo tempo. Eu acredito na nova geração, independente de qualquer coisa. Então, a bacia e a toalha vai continuar sendo a grande marca do que foi ensinado pelo nosso Jesus, aonde ele lavou os pés de todos aqueles que talvez nem merecessem, mas para nos ensinar que é melhor, para você ser o primeiro, você tem que ser o último e será o servo de todos. E para você ganhar uma batalha, você precisa dominar a sua mente.
A palavra de Deus já diz isso, que a renovação da nossa mente tem que ser diária. E outro livro que eu li também é um livro secular. Se você leu ou ainda não leu, leia. E pegue o que tem de bom lá. Esse livro é O Monge e o Executivo, onde ele diz assim: pensamento vira ações, ações viram hábitos, hábitos viram o caráter, e o caráter aponta o seu destino. Isso é um fato. Quando a gente vai para os treinamentos de coaching, a gente vê isso aqui. Não é isso, Sanza? Então, qual é o meu pensamento? O meu pensamento vira uma ação. A ação vai virar um hábito. Para uma ação virar um hábito, eu preciso no mínimo de 21 dias. Então a gente só está com 8, Stanley. Se não perseverarmos até 21 dias, isso aí vai acabar. E chega depois, você vai dizer: e aí? Hábitos viram o caráter, e o caráter aponta o seu destino. Quem será você no final de 2023? Seus pensamentos vai virar ações, as suas ações vai virar hábitos, disciplina, perseverança, coragem, ousadia, e os hábitos viram o caráter. Mau caráter ou bom caráter? E o caráter aponta o seu destino. Eu quero declarar sobre a tua vida que 2023 será um ano cheio de sensibilidade, satisfação, bom testemunho e fidelidade. Se você crê, dê um aplauso ao Senhor em nome de Jesus. Você precisa ser sensível. Você precisa estar satisfeito com o que Deus já te deu. Não fique procurando na internet algo que não chegou ainda para você. Se não chegou é porque Deus ainda não tem isso para você. Tem para um, não tem para o outro. A escola é para o pastor Stanley. Então eu não quero ter uma escola. Sou gestor de uma escola, mas não quero ter uma escola, porque eu sei que não vai dar certo. E às vezes a gente olha e vê: ah, está dando certo, eu vou fazer também uma escola. Não sabe o trabalho que dá uma escola. Então eu preciso ter sensibilidade, eu preciso estar satisfeito com o que o Senhor colocou, ter um bom testemunho e fidelidade, e perseverar tudo aquilo que Deus já colocou, porque Deus sempre quer nos dar o melhor. Posso ouvir um amém? Deus sempre vai nos dar o melhor. Agora vai depender de mim, vai depender de você. Olha o que diz a palavra de Deus em 2 Coríntios 1:20, diz assim: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém, e o pronunciado por nós para a glória de Deus. Você só vai pegar essas palavras proféticas se você realmente ler a palavra. Vem para uma celebração dessa, não faz nenhuma anotação, sai daqui, vai embora. Amanhã, quando chega lá, o diabo rouba a semente e você fica aí frio, gelado, como se nada tivesse acontecido, e diz: ah, naquela igreja não funciona. O problema é você, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é verdadeira. Se está dando errado alguma coisa na tua vida, na tua casa, a culpa é tua, não é da igreja, não é do pastor e não é da palavra. Agora, se eu recebo a palavra, eu acredito na palavra, eu pronuncio a palavra, eu velo a palavra, eu vivo a palavra, tudo muda. Mas se eu não conheço a palavra, o diabo vai se andar com a minha vida e com a minha casa, e eu vou ficar só balançando a cabeça e dizendo: sim, Senhor. Quantas foram as promessas feitas por Deus? Você tem um caderno de anotações das promessas de Deus? O ano de 2022 passou, o ano de 2021 passou, o ano de 2020 passou, o ano de 2019, 2018, 17, 16 e assim sucessivamente. Você não tem uma promessa dada por Deus?
E se tem uma promessa dada por Deus, você não velou em nada. E chega no final do ano, você olha para um lado e para o outro, Deus fez com fulano, fez com ciclano, mas não fez nada comigo. Você não chamou a existência? Você não se moveu em fé? Ei, Josué 1:9, a palavra diz, não será fácil, mas eu complemento com a minha fala, mas com Jesus nós vamos vencer. Vou dizer de novo, você está desconectado. Não será fácil esse ano, mas com Jesus nós vamos vencer. Persevere. Se você perseverar, você vai ver o que Jesus vai fazer. Ele continua dizendo, não será fácil. Ele disse que estaria conosco até o fim. Mateus 28:20. Disse Jesus, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E encerrando, eu quero ler Josué 1:9 para você colocar na sua cabeça. Lembre que você precisa de 21 dias para colocar como um hábito na sua vida. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Olha que palavra. Vamos viver essa palavra, vamos perseverar nessa palavra. Coloca isso, sei lá, no teu celular, na tua casa, em tudo quanto tu for, tu vai ler essa palavra. Eu sou forte. Ó, de manhã cedo você lê essa palavra. O Senhor está lhe ordenando para você se levantar como um general e olhar e se posicionar. Diga, eu sou forte, eu sou corajoso, eu não vou me apavorar. Hoje será um dia maravilhoso, será um dia de bênção, um dia de milagre, um dia, vai vir a provação, mas eu não vou desanimar. Porque eu recebi uma palavra no dia 30, eu recebi uma palavra no primeiro celebração do ano, e a palavra eu não tenho que desanimar. O meu Deus, o Deus que eu sirvo, o Deus que eu confio, Ele disse que estaria comigo por onde eu andar, e estaria comigo até o final dos tempos. Palavra de Deus. Agora de manhã cedo, você ao invés de decretar uma palavra dessa, você diz, hoje meu Deus do céu, para que eu vou sair? Para que eu vou sair? O que eu vou fazer? Mude a tua metanoia, muda a tua mente e comece a profetizar a bênção de Deus sobre a sua vida. Deus te abençoe, se coloque sobre os seus pés. Deus te abençoe para a melhor semana da sua história. Essa semana os milagres serão estabelecidos. Essa semana os milagres serão estabelecidos sobre a sua vida. Essa semana as portas serão abertas. Porque assim diz o Senhor para você. Seja forte, seja corajoso, não se apavore nem desanime. Eu estou com você por onde você andar. Eu estou com você até os fins dos tempos. Assim diz o Senhor para a igreja da família, para você que chegou nessa noite. Esse ano será um ano de perseverança. Esse ano será um ano incrível. E o sobrenatural será estabelecido na minha vida, na sua vida, na nossa família, na igreja da família, aqui em Natal, na igreja da família em Portugal. Dias de milagres. Beijo no seu coração, paz e prosperidade.